Vamos falar sobre a Ilha do Marajó e o Evangelho de Fariseus? Evangelho de Fariseus, para quem não sabe, é uma música criada pela cantora Aimee, que ganhou muita notoriedade esses dias porque ela performou num reality show. Nessa música, ela critica vários comportamentos que estão na atualidade na igreja. Então ela fala basicamente que a gente não ama tanto o próximo como deveria amar segundo a Bíblia. E ela também traz questões de meio ambiente nessa música. E uma das frases que mais repercutiu foi: enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, porque as pessoas ficaram pensando, por que o Marajó? E acontece que a Ilha do Marajó é uma ilha bem conhecida por tráfico e exploração de menores de idade de todos os tipos, inclusive daquele jeito. Muitas pessoas já tentaram denunciar isso, só que sempre essas pessoas são silenciadas de alguma forma, por conta de pessoas que têm grande poder político. E sem novidade nenhuma, essas pessoas estão envolvidas também em exploração de menores, das formas que eu falei. Porque também é algo que traz muito dinheiro, porque atrai turistas para turismo. E aí eles deixam sua preciosa graninha no local, o que faz com que os poderosos políticos gostem bastante. E lá é um lugar bem pobre, bem precário, então as pessoas acabam vendendo seus filhos para ter o que comer, ou fazendo com que os seus filhos vendam seus corpos para ganharem R$5, enfim, alguma comida, óleo de motor para poder fazer os barcos funcionarem. E isso acaba sendo facilitado porque é uma região distante do centro da cidade e tal, então muitas crianças nascem sem registro, o que facilita que elas sejam capturadas e levadas para outros lugares, porque também faz fronteira com muitos outros lugares. Inclusive há registro de covas encontradas com pessoas com órgãos faltando. Então também é nessa questão. Essas são algumas das coisas que acontecem lá e por isso essa música denuncia. Inclusive há missionários que vão para lá, um deles é o Instituto Acate, que sempre está arrecadando fundos para levar para lá, cuidando de crianças, e o que eles falam, caramba, cada coisa que acontece lá. Mas não se engane, não é o único local do Brasil onde isso acontece. Infelizmente isso é uma questão mundial, só que a gente tá olhando mais para a Ilha do Marajó agora, porque também é um dos maiores lugares disso. Mas bom, eu expliquei o que tá acontecendo nesse lugar e por que tá nessa música. Agora vamos falar da música em si. Incrivelmente, muitos cristãos estão criticando essa música por meio que falar dos podres da igreja, afirmando que essa música pode fazer com que pessoas que estão de fora da igreja tenham munição para falar sobre. Engraçado porque, tipo assim, eles não precisam disso. Se você olhar bem antes dessa música, já tem bastante gente falando as coisas que essa música fala. E na verdade o que isso faz é o completo oposto. Eu tenho uma certa experiência nisso porque eu venho falando das coisas que acontecem de errado há muito tempo nas minhas redes sociais. E as pessoas também sempre vieram com esse mesmo papinho de tá falando da igreja, vai fazer com que as pessoas não queiram ir pra igreja. Pelo contrário, eu já recebi muitos relatos de pessoas que quiseram voltar à igreja depois de terem visto meus vídeos denunciando essas coisas, por falarem bem assim, caramba, eu achei que as pessoas da igreja eram todas coniventes com isso, não sabia que a Bíblia era contra, então por isso eu vou buscar mais a Deus e ir a uma igreja séria. Esse é o efeito. O que acontece é que para muita gente a carapuça serviu, só que essas pessoas não querem fazer a autoanálise e mudar isso que a carapuça serviu. Ela prefere criticar quem está fazendo a crítica do que ela está fazendo de errado, ao invés de mudar o que está de errado na vida dela. Inclusive, pra mim a carapuça serviu, porque eu acabei olhando pra mim e pensando, caramba, eu tenho tanta roupa que eu não uso, que eu poderia estar doando pra pessoas que precisam, e eu só lembro disso no Natal, enquanto as pessoas não precisam só no Natal. Então, isso que gerou a crítica em mim. A carapuça serviu pra eu mudar essa questão. Não vou lá e contra a Aimee que fez essa música só porque eu me senti atacada. E muita gente tá falando de tipo, tá falando da igreja. Não, ela não tá falando de todas as igrejas, assim como eu não falo de todas as igrejas. Eu falo de certos comportamentos que acontecem bastante e não deveriam acontecer, exatamente para que isso seja mudado. Não num local de superioridade e achando que toda a igreja é assim.
Também estão argumentando: ah, mas isso não é louvor. De fato, louvor é o ato de engrandecer alguém, engrandecer a Deus. E essa música traz críticas ao que o povo anda fazendo. Não todo mundo, obviamente, mas que andam fazendo. E, cara, eu não sei por que vocês estão se incomodando com isso agora, o fato de ser louvor ou não, o que um cantor gospel está cantando. Depois de cantar Sabor de Mel, Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor e Dá-lhe bicuda na cara do cão. Vocês achavam que isso é o quê? Isso é louvor? Outra que estão mandando é que é uma música esquerdista porque fala de pautas do meio ambiente. Gente, vocês estão ligados que o meio ambiente foi Deus que criou e ele falou pra gente cuidar do que ele criou, né? Que ele falou lá, domine sobre as aves até, enfim. Ele que pediu pra gente cuidar. E a gente tá cuidando da criação dele como se fosse nada. Chamando essa música de lacração, sendo que ela fala de tantas coisas importantes. Coisas que a gente precisa acertar enquanto cristãos. E não são mentiras. Então, não sei que lacração é essa que eles estão vendo. E é esse todo o assunto que ronda essa música que está tão em alta agora. Cara, simplesmente lamentável a posição da igreja em relação a isso. Pelo menos de uma parte bem barulhenta. Até mais, tchau!